uma pergunta interessante. Como escolher o seu primeiro baralho de tarô? Quando eu comecei os meus estudos de tarô, eu tive a mesma dificuldade. Porque existem tantos baralhos disponíveis e cada um mais lindo que o outro, que a escolha do primeiro pode ser um pouco mais complicada do que até o próprio estudo sobre o tarô. Mas aqui eu quero colocar alguns critérios bem simples, que podem ajudar você a encontrar uma linguagem visual, intuitiva e simbólica com a qual você consiga estabelecer uma relação. Porque é disso que se trata, no fundo, uma relação. Você não está apenas comprando um objeto, você está escolhendo a primeira interface com o qual você vai se relacionar. A primeira língua pela qual os símbolos vão falar com você. E assim, não existe uma forma única de perceber. Não existe um baralho certo. Não existe um baralho que conversa com você. Existe uma linguagem visual que abre as portas da sua percepção. Então, vamos caminhar junto por alguns critérios que eu escolhi para tornar a sua escolha um pouco mais serena, um pouco mais sua. Mas antes de falar de critérios, eu quero que você respire e lembre de uma coisa. O baralho que você vai escolher será o seu primeiro companheiro de estudo. Ele estará presente nos seus primeiros olhares, nas suas primeiras perguntas, nas suas primeiras tentativas de compreender. Por isso, a escolha não precisa ser perfeita, ela precisa ser verdadeira. Muitas pessoas se paralisam diante da variedade. São tantas imagens, tantos estilos, tantas tradições. E isso paralisa muitas vezes. Mas esconde uma pergunta mais profunda. E se eu escolher errado? Quero acolher essa pergunta com suavidade. Não existe escolha errada quando a escolha é feita, de novo, como eu sempre comento nos vídeos, com presença. O que existe é uma escolha que abre caminho e uma escolha que adia o caminho. O que eu quero dizer com isso? A primeira, ela já é um aprendizado. A segunda, ela é uma espera. Em vez de buscar o baralho definitivo, busque o baralho que convide você a começar. E aí eu escolhi 4 critérios para simplificar essa situação, que pode te orientar nessa escolha, sem transformar isso em uma tarefa complicada. Primeiro, no meu entendimento, a estrutura do baralho eu acho importante. Um baralho de tarô completo é composto por 78 cartas, 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. Sugiro esse baralho completo. Ao escolher seu primeiro baralho, observe se essa estrutura está presente e se ela está organizada de uma forma tranquila e clara. Porque alguns baralhos reorganizam ou até omitem cartas. E aí pode estar confundindo para quem está começando o estudo. E para o início desse estudo, uma estrutura tradicional e completa oferece, eu diria, um terreno firme. O segundo item é a clareza das imagens. Olhe para as cartas. As imagens são legíveis? Os símbolos aparecem de forma que você consegue percebê-los? Um baralho para quem está começando não precisa ser simples, mas precisa ser claro. Quando você olha para uma carta, você deve ser capaz de perceber algo, tipo uma figura,
uma direção, uma cor, um gesto, A clareza da imagem é o que permite que a observação realmente comece. O terceiro item é, eu diria, uma identificação com a linguagem visual. Claro, esse é um critério mais íntimo, mas o baralho precisa falar em uma linguagem que toque você. Talvez você se sinta atraída por imagens mais clássicas, talvez por ilustrações mais contemporâneas, talvez por uma paleta de cores específicas. Não há hierarquia entre esses gostos. O que importa é que, ao olhar aquele baralho, algo comece reconhecendo uma identificação, mesmo que você não saiba ainda o seu significado. Essa identificação é o que sustenta a relação ao longo do tempo com esse baralho. A quarta ideia, a existência de materiais de apoio. Isso eu acho importante. Para quem está começando, ter um livro guia ou um material de acompanhamento faz uma boa diferença. Ele oferece um ponto de partida, um repertório inicial que você poderá aos poucos tornar seu. E quando o baralho vem acompanhado de um material que organiza o estudo, a jornada fica mais acolhedora. Agora eu quero conversar com você sobre algo importante. Você é livre para escolher o baralho, mas que mais chama atenção. Essa liberdade é real e deve ser respeitada, porque a identificação com a linguagem visual é um dos critérios que acabamos de ver, e ele é profundamente pessoal. E ao mesmo tempo, eu quero compartilhar com você o porquê do curso Tarô Descomplicado estar baseado no tarô mitológico. Eu entendo que a estrutura desse baralho seja mais acessível ao aprendizado. E gostaria de explicar por quê. O tarô mitológico apresenta cada arcano, cada carta, cada arcano maior, cada arcano menor, ligado a uma figura da mitologia grega. Histórias antigas carregadas de sentido que já habitam o imaginário humano há muitos séculos. Quando você estuda uma carta, não está apenas diante de um símbolo isolado, está diante de uma narrativa. E narrativas são portas de entradas naturais para a compreensão. Pensa em como aprendemos quando éramos criança, através de histórias. O mito, no tarô mitológico, organiza o sentido de uma forma que a memória e a percepção reconheçam com mais facilidade. Esse tarô oferece um fio condutor, um roteiro simbólico que sustenta o estudo. E aqui está o ponto que eu considero mais precioso estudar o tarô mitológico. Ele não limita você a esse baralho. Ele capacita você a trabalhar com qualquer tarô depois. Por quê? Porque o mito ensina a estrutura profunda que habita em todas as cartas de todos os tarôs. Quando você compreende a narrativa por trás, de um arcano, você não está decorando o significado. Você está aprendendo a reconhecer um padrão humano, uma matriz de experiência, que se expressa de muitas formas. É como aprender uma linguagem materna. Quem domina a estrutura de uma linguagem não fica preso a um único vocabulário. E aí também consegue reconhecer, comparar
e transitar entre muitas formas de expressão. Com o tarô acontece o mesmo. Ao estudar a estrutura simbólica através do mito, você desenvolve um repertório, um glossário, uma série de informações que se adapta a qualquer baralho que encontrar no caminho. E que pode ser um baralho clássico, um contemporâneo, um artístico, um minimalista e assim por diante, porque tem muitos e muitos lindos. Nesses baralhos, a linguagem visual muda, mas a estrutura que você aprendeu permanece. Então, a proposta é essa. Se você sente chamado por um outro baralho, siga esse chamado. É legítimo. Mas saiba que ao acompanhar o curso, você encontrará no tarô mitológico não apenas um ponto de partida acessível, mas uma fundação que vai te acompanhar por toda a tua jornada. Em qualquer baralho que a sua percepção venha a escolher. O baralho que você estuda pode ser seu. O caminho que organiza o estudo pode ser este. E a estrutura que você constrói será sua, onde quer que você caminhe. Eu quero encerrar essa reflexão com uma imagem. O baralho que você escolhe não é um objeto que se domina, é uma linguagem que se habita. E como toda linguagem, ela se revela aos poucos, na constância, na repetição do estudo, na paciência com que ainda não fez sentido. Então, minha sugestão final: não se preocupe em escolher o baralho perfeito. Preocupe-se em escolher com o qual você queira sentar, olhar e perguntar. Aquele que, mesmo sem você entender tudo, já desperta em você o desejo de permanecer. Porque é isso, no final das contas, que importa. Não é a perfeição da escolha que sustenta o aprendizado. Então, ao escolher seu primeiro baralho, lembre-se dos quatro critérios: a estrutura, a clareza das imagens, a identificação com a linguagem visual e a existência de material de apoio. E lembre-se também que a escolha é sua. Você é livre para seguir o baralho que mais chama a sua atenção. Se esse chamado conduzir ao tarô mitológico, você encontrará nele uma estrutura pensada para tornar o aprendizado mais acessível. E é nessa estrutura que o curso de tarô descomplicado caminha com você, passo a passo nessa jornada. Como eu disse antes, o mapa está na mesa, o leme permanece nas suas mãos. Informações no descritivo do vídeo. Até o próximo e um grande abraço.